Bem-vindos a mais uma edição do Cultura com Norte, um programa cultural, o seu programa cultural do Novo Canal. Desta feita tenho o prazer e o gosto de ter como convidado um jovem lousadense, um jovem talentoso lousadense. Permita-me a introdução deste adjetivo, porque é efetivamente disso que se trata. Refiro-me ao pianista João Xavier, um lousadense da freguesia de Maceira. É assim, não é, João Xavier? Maceira, Maceira. João, antes de mais, sei que estás a fazer mais tarde na Bélgica, estás em Bruxelas, estamos a falar a partir da capital belga. João, antes de mais, é um prazer, deixa-me dizer-te que é um prazer ter-te aqui na minha companhia e na companhia dos telespectadores do Novo Canal. Eu agradeço desde já o facto de teres aceito o nosso repto para partilharmos aqui durante a próxima meia hora algumas questões relacionadas não só com o teu trajeto musical, mas também com os desafios e os projetos que seguramente tens e que seguramente irás executar este ano e nos próximos anos. João, deixa-me começar por fazer uma breve apresentação, até porque eu comecei por dizer que o João é um jovem talentoso e efetivamente é assim mesmo, é um jovem talentoso. Portanto, eu acompanhei de alguma forma o percurso do João Xavier e tenho que fazer aqui uma confusão de interesses, porque conheço o João Xavier da sua freguesia. Eu tive o prazer e o privilégio de estar em casa do João. Fizemos já uns anos atrás uma reportagem que o João já se evidenciava relativamente a muitos outros músicos na área do piano, que é um instrumento favorito do João. O João, para esclarecimento dos nossos telespectadores, o João obteve o primeiro lugar no Prémio Jovens Músicos, isto em 2011. Em 2014 obteve o terceiro prémio do Concurso Internacional de Piano, num concurso em Espanha. Ele tem, a formação do João é toda ela feita no Conservatório Valde de Sousa, com sede em Lousada. O João tem vários prémios a nível nacional e internacional. Estudou até há pouco tempo, esteve até há bem pouco tempo na Rússia, no Conservatório de Tchaikovsky, em Moscovo, onde permaneceu durante 6 anos. João, já temos aqui bastantes ingredientes para incitarmos e para começarmos a nossa conversa. João, antes de mais, como é que começou a tua ligação ao piano e a tua paixão pelo piano? Olha, em primeiro lugar eu é que lhe agradeço o convite e agora respondendo à sua pergunta, portanto a minha ligação com a música começou ainda antes de eu começar a estudar no conservatório, que na altura era a Academia de Música de Lousada, porque eu antes já ouvia música em casa e foi isso que me moveu a pedir aos meus pais para estudar música e assim, ouvia música, gostava muito e música clássica, não é? Porque os meus pais compravam discos, eu ouvia, gostava muito E isso de alguma forma fez com que tu começasses a despertar para a música, é isso, não é? sim, foi esse o motivo pelo qual eu depois acabei por pedir aos meus pais que me inscrevessem na academia. Porque eu sabia da existência da academia, sabia que existia o ensino articulado, porque eu tinha uma prima que estudava violino na academia. Ela depois não seguiu música, mas estudou, acho que durante 5 anos. Eu ia lá, pelo menos lembro-me de ter ido uma vez assistir a uma audição de violino, e depois pedi aos meus pais, como eu na altura ainda era um bocado, ainda não estava na altura em que se começa portanto, com esse regime de ensino articulado, na altura disseram que eu podia esperar 1 ano, e eu comecei com 9 anos, portanto foi aí que começou enfim, já Mas, João, permita-me ligado ao interromper. ensino. Mas a ligação com o piano surgiu alguém nesse momento ou veio mais tarde depois? A tua relação com o piano, a tua escolha pelo piano? Eu escolhi o piano porque eu ouvia e gostava, e depois pedi aos meus pais para ir para a academia estudar precisamente o piano, porque foi um instrumento que eu escolhi, mas também foi uma decisão assim um bocadinho espontânea, não é assim grande motivo, porque eu também ouvia outros instrumentos e gostava. Olha, eu ouvia, por exemplo, música de Barro tocada em cravo, e até podia ter pedido, olha, aos meus pais, olha, ponham-me em cravo, não é? Mas escolhi o piano, infelizmente, por vários motivos. Mas, João, deixa-me pegar essa tua deixa. O que é que distingue o piano de outros instrumentos, por exemplo? Eu agora disse que por vários motivos, e o motivo principal é o facto do piano ter um repertório enorme, ao contrário do que acontece com outros instrumentos, mesmo instrumentos com um repertório até bastante vasto, como por exemplo o violino, mas que apesar de tudo é um repertório limitado, não é? A pessoa, hum, ao fim de alguns anos, já domina mais ou menos, nunca domina completamente, mas já domina mais ou menos o repertório clássico, não é? Digamos. Violino, violoncelo e assim.
No caso do piano não é assim, é um bocado como o repertório da orquestra, o repertório orquestral, que é uma coisa infindável e por isso eu sei que posso dedicar a minha vida toda a explorar esse repertório e não chega, não é? Por isso Ó, João, é um luxo. João, desculpa. De que forma é que o Conservatório, falámos há pouco, aliás, eu referi na minha introdução, falámos do Conservatório Valde Sousa. De que forma é que o Conservatório Valde Sousa, que é uma escola sebejamente conhecida aqui na região, com sede em Lousada, como referi, e como tu também referiste, de que forma é que esta instituição te marcou? De que forma é que esta instituição te despertou para a paixão pela música? Tu acabaste de referir que já a tinhas, mas foi importante na consolidação dos teus conhecimentos o Conservatório de Música de Valde Sousa? Sim, sim, evidentemente que sim. Em primeiro lugar, só o facto de eu ter tido a oportunidade de estudar música ali perto de casa, não é? Porque, por exemplo, se eu tivesse de ir para o Porto, para o conservatório, isso era um inconveniente, não é? Eu estando, ou tinha de mudar de escola, não podia estar em Lousada, ou então não ia, não é? Portanto, só o facto de ter tido essa possibilidade já é importante. E depois, evidentemente, que foram os professores com quem eu estudei que, em primeiro lugar, claro, a minha professora de piano, que era outra na altura, e depois a professora Luísa Ferreira, porque eu estudei com ela durante 6 anos. Foram eles que me alimentaram o gosto pela música, estimularam, apoiaram, etc. Mas não só o professor de piano, outros professores também. Portanto, claro que foi a escola onde eu aprendi, a escola onde eu me formei logo no início, não é? Que me deu instrumentos e bases para depois continuar. Claro que foi muito importante. E tens a perspectiva, tens a noção de que a instituição continua a ser hoje uma referência no ensino da música, é assim, não é, João? Sim, claro que sim. Na nossa zona é uma referência no ensino da música, claro que sim. Como eu lhe disse agora ninguém tem essa necessidade de quase, não direi emigrar, não é? Mas acaba por ser para uma criança, se quer aprender música, ter de ir para o Porto ou assim, claro que é um inconveniente, não é? Hoje já não existe isso, portanto, está ali o conservatório em Lousada a servir, portanto, o Conservatório de Valde de Sousa que está ali a servir as cidades vizinhas, isso claro que sim, tem uma importância muito Sebejamente grande. conhecida em outros conselhos e na região, e seguramente também na região norte e no país. Mas, João, tu depois fizeste todo um trajeto, foram inúmeros prémios, portanto, tu obtiveste inúmeros prémios nacionais e internacionais. Queria que me falasse um pouco da tua experiência eu há pouco referi que tu estiveste, portanto, tu tiveste uma experiência na Rússia, no Conservatório de Tchaikovsky, em Moscovo. Isso foi uma experiência diferente. Como é que te marcou essa experiência? Como é que descreves essa experiência? Marcou marcou-me a todos os níveis, porque foi assim uma decisão um bocadinho, uma decisão não, uma experiência um bocado radical, não é, porque fui para lá e é uma realidade muito, muito diferente da nossa a todos os níveis, isto falando do país, muito diferente da nossa a todos os níveis, a nível cultural, a nível social, enfim, a própria Estamos a língua que falar não de um tem nada a patamar ver. diferente em si, não é, João? Sim, é muito diferente. Mas eu fui para lá, com o interesse de estudar com uma grande pianista e professora, que é a Liçovic Saladze. Foi o motivo pelo qual eu fui para lá, não fui atrás do conservatório em si, apesar enfim, o conservatório de Moscovo ter muito prestígio, mas eu não escolhi a escola pela escola em si. Fui estudar com esta grande personalidade e isso marcou-me imenso e durante estes 6 anos em que estudei com ela lá, porque eu já a conhecia antes, já tinha com ela aulas antes, ela deu-me muitos, instrumentos para eu agora, para eu no futuro sozinho continuar enfim, a desenvolver-me, não é, digamos assim. E, João, quando falas em instrumentos, estás a falar de ferramentas, é isso, não é? Exatamente, de ferramentas, exatamente. Mas, João, estamos a falar de um conservatório que é sebejamente conhecido a nível mundial. Obviamente que não é necessário acrescentar mais nada. O próprio nome do conservatório diz tudo. Com excelente corpo docente, com excelentes executantes. Sentes que esta experiência foi uma mais-valia para ti? Tu, de alguma forma, já disseste, mas ao nível daquilo que é a tua performance musical, sentes que neste momento tens mais ferramentas e instrumentos para utilizar a tua expressão, o teu vocábulo? Sim, em primeiro lugar, quem me deu isto foi a pessoa com quem eu estudei, mas claro que estando lá estava envolvido num ambiente, um ambiente muito musical, não é? Porque aquilo é uma escola onde vêm pessoas de toda a Rússia que é um país enorme, não é? E também do estrangeiro, e por isso há muitos músicos, faz muita música de câmara, portanto estou ali num ambiente completamente diferente que não há, há muito poucas escolas onde isso existe. E claro que pronto, viver assim é muito enriquecedor.
durante aquele tempo em que lá estudei, claro que sim. Do ponto de vista cultural, estamos a falar de uma realidade completamente diversa também, é assim, não é, João? Sim, incomparável. Ainda que já não é aquilo que era há uns anos, não é? Tanto porque, enfim, mas em termos de cultura, é algo absolutamente incomparável com a nossa realidade. Eu estando lá, é um exemplo que eu dou sempre, porque realmente é uma coisa gritante. Eu podia ir todos os dias ao teatro e todos os dias tinha para aí 10 opções a onde ir, porque há imensos teatros, todos com uma atividade e uma dinâmica incrível. Depois, claro, os espetáculos podem ser de maior ou menor qualidade, mas isso já é outra questão, não é? Mas eu podia, e eu ia, se calhar não fui tanto quanto gostaria, mas eu tinha sempre a oportunidade de ir à ópera, de ir ao teatro, ir a exposições. É uma cidade com imensa oferta cultural, e isso cá eu falo de Portugal, não é? Não existe. Com uma oferta completamente diferente da nossa, como acabaste de dizer. Claro que sim, por exemplo, na questão da ópera, em Portugal não existe. Por isso, não existe, 3 produções por ano no Teatro São Carlos. Isso portanto, é um João, bocado tu há ridículo instantes, até comparar, não é? Porque lá eu podia todos os dias. Isto em Moscovo, que é a capital. Porque depois nas outras cidades é quase, não é igual, claro que não, mas, em São Petersburgo será idêntico, mas nas outras cidades também existe alguma coisa. foi referido que estás a fazer um mestrado, não é? Em Bruxelas. Isto é mais digamos, é mais uma ferramenta na tua senda pelo percurso musical, pelo universo musical. Sim, eu agora vim para cá, fazer um mestrado, portanto, por 2 motivos. Em primeiro lugar, porque como eu estudei em Moscou e lá o sistema é diferente, eu queria fazer o mestrado cá, enfim, porque o que eu tinha, apesar de tudo, não era, é algo mais ou menos equivalente ao mestrado, mas não era. Eu quis fazer o mestrado cá e também porque vim, enfim, movido por algum interesse em estudar com um professor que dá aulas aqui, porque estava interessado em estudar com uma pessoa, em trabalhar com uma pessoa diferente, não é? Porque passei mais de quase 9 anos a estudar com a minha professora e agora quis também contactar assim com uma realidade um bocadinho diferente, porque acho que isso enriquece e por isso vim para cá João, fazer o mestrado. tu no ano transato venceste o concurso de interpretação do Festival Estúdio Lisboa, é assim, não é? Em Sim, 2021, está correto? sim, De sim. que forma é que este festival e o facto de teres vencido este concurso de interpretação abriu portas para atuares noutros palcos, a nível nacional e também a nível internacional? Sim, de facto abriu portas, porque, por exemplo, nos concursos internacionais é sempre um bocado frustrante, porque uma pessoa prepara-se, nunca sabe se consegue ir até às provas finais, não é? Por exemplo, e mesmo conseguindo algum prémio, muitas vezes é porque existem tantos concursos internacionais que eh, não há vazão para tantos prémios, não é? E por isso muitas vezes o prémio acaba por não significar nada. Neste caso do concurso de interpretação de Estoril, onde eu recebi o primeiro prémio no ano passado. Foi um concurso que de facto abriu portas porque o prémio é excelente, são muitos concertos, eu já fiz alguns, mas a maioria vai ser durante esta próxima temporada, em princípio, porque agora depois com a pandemia fica tudo um bocado incerto, mas são bastantes concertos, principalmente em Lisboa e no Sul, mas não só. E por isso eu fiquei mesmo muito feliz porque eu antes não tocava assim tanto em Portugal e agora terei mais oportunidades, e isso é ótimo. Portanto, estamos a falar de um festival que te permite atuar em várias salas, vários palcos, estar portanto, em contextos diversos, é isso, não é, João? Sim, em Portugal e não só, tem bastantes concertos também em outros países cá na Europa. Tu já este ano, em janeiro, protagonizaste dois espetáculos, dois concertos, um no Instituto Superior de Economia e Gestão e o outro no Palácio Nacional da Ajuda. Queria que me faça um pouco destas duas experiências nestes dois momentos diferentes. Sim, foi agora há pouco, no final de janeiro, toquei dia 27, toquei no Instituto Superior de Engenharia e Gestão, em Lisboa, e foi um concerto à Antena 2, portanto um concerto que foi transmitido em direto pela Antena 2. E depois toquei também no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa também. E esse já foi um concerto organizado por uma associação que se chama Grupo de Amigos do Palácio Nacional da Ajuda. Pronto, foram os últimos concertos que eu fiz agora.
João, tu há pouco falávamos da experiência que tiveste no Conservatório Tchaikovsky de Moscou, na Rússia, uma realidade completamente diferente da nossa, tu próprio já disseste. Mas obviamente que o teu objetivo é dar mais concertos, mais atuares mais em Portugal. Este prémio que tu obtiveste o ano passado no concurso de interpretação do Festival de Estoril Lisboa, de alguma forma, também já o afirmaste, irá abrir portas, irá permitir que tu possas atuar em Portugal e não só no estrangeiro. A minha questão era esta. Vão surgindo oportunidades para jovens como tu atuarem em Portugal? Elas existem? Existem aquilo que são as ofertas em termos... As ofertas culturais, de alguma forma, privilegiam, dão possibilidades de jovens como tu de integrarem grandes espetáculos, de participarem em grandes concertos, com músicos virtuosos, com intérpretes executantes virtuosos? Na nossa área depende tudo muito da sorte, porque tanto nos podem conhecer e interessar-se e convidarem como isso pode não acontecer, não é? Mas eu acho que existem oportunidades, sim, existem oportunidades, elas vão surgindo, é tudo muito incerto, mas elas existem. Agora eu não posso falar-lhe de grandes planos porque isto é muito, como se costuma dizer, vai-se andando, vai-se vendo, não é? Infelizmente é assim, mas não há volta a dar. Mas sentes de alguma forma a um despertar, apesar de que o país e o mundo viveram quase 2 anos numa situação difícil, como é especialmente conhecido, estou a falar da crise sanitária, da crise pandémica. Esta situação, obviamente, também te marcou, é assim, não é, João? Sim, marcou. Eu também tive alguns concertos que foram cancelados, adiados e assim. Refere-se a um despertar depois da altura da pandemia. Sim, a Exatamente. pandemia, entretanto, vai esmorecendo e as coisas vão voltando à Acreditas que normalidade. isso vai acontecer? Sim, eu acho que sim. É que depois da pandemia não há razão, claro que pronto, há uma crise e, não é, e a economia se calhar não permite que haja tanto investimento na cultura, mas eu acho que depois da pandemia terminar não há motivo porque as coisas não voltem à normalidade passado algum tempo, não é? E tu consideras que há condições para fazer carreira em Portugal? Existem condições materiais objetivas para se fazer carreira, por exemplo, na tua área? É difícil em todo lado, não só em Portugal, em qualquer país é difícil. Os países onde existe mais atividade cultural, nesses países já é mais fácil, mas eu diria que isto se aplica mais a outros instrumentalistas que, enfim, que podem tocar em orquestras ou no caso dos cantores que trabalham em teatros e assim, no nosso caso é um bocado diferente, porque nós estamos um bocadinho sozinhos, não é? Nós não tocamos nem em orquestras, nem trabalhamos em teatros, podemos trabalhar, mas no caso de uma pessoa que esteja mais interessada em tocar o repertório solista, o repertório a solo, de piano, não é bem assim. Falámos da realidade, das oportunidades que existem ao nível nacional, da realidade nacional, ou ao nível local. Consideras que era fundamental? Eu já fiz esta questão a outros convidados que passaram por Cultura com Norte e gostava também de ouvir sobre este aspecto. Ao nível local, consideras que vão existindo ofertas, existem ofertas de forma a possibilitar que também jovens como tu e outros, não só na vertente clássica e na vertente erudita, mas noutras vertentes, tenham a possibilidade também de atuarem e de darem espetáculos, darem concertos, de estarem próximo do público, que no fundo é aquilo que executantes como tu gostam. E essas oportunidades existem na tua ótica, vão surgindo. Há uma preocupação vincada dos agentes locais, dos atores locais, em privilegiar e de inserir nas suas agendas culturais, na sua programação cultural, executantes como tu e outros executantes de outros domínios, de outras vertentes, aí áreas culturais. Eu acho que sim, mas tem de haver mais. Acho que sim, existe, mas se calhar não é uma coisa tão regular quanto eu gostaria, não é? Porque eu toco às vezes em alguns sítios, mas é uma coisa mesmo. Se calhar Pontualmente. gostava de tocar todos os anos, por exemplo, não é? Uma vez por ano e já não é assim tanto. Mas tem de haver mais. Tem de haver mais. Enfim, tem de haver mais atividade cultural em Portugal. Tu és um lousadense, não posso deixar de fazer esta pergunta, João Xavier. Do ponto de vista cultural, a Câmara Municipal de Lousada tem de alguma forma conseguido integrar jovens e de alguma forma verter naquilo que é a sua agenda cultural as várias manifestações que existem lá e o muito talento que existe no Conselho? Sim, a ideia que eu tenho é essa, mas eu não estou assim tão a par quanto isso. Eu estive muito tempo. Eu vou sempre a Lousada quando estou de férias e assim, mas não estou tão a par para lhe poder responder essa pergunta. Eu tenho a ideia que sim, existe dinâmica em Lousada,
existe até teatro, existe o Festival Folia, por exemplo. João, perguntava-te, em termos de espetáculos mais imediatos, que espetáculos e concertos mais imediatos é que tens já agendado, ou que perspectivas que venhas a realizar num curto, médio prazo? Agora assim, já para breve não tenho nada assim, tenho no verão. No verão vou tocar, tenho em princípio 2 concertos em Lisboa, um com a Orquestra Metropolitana de Lisboa, outro em princípio será a solo. Depois também tenho um recital em Santander, em Espanha, e terei mais algumas coisas mais para a frente, mas antes do verão, em princípio, para já não tenho nada agendado. João, falámos há bocadinho do Ousada e deixa-me voltar um bocadinho atrás para te fazer esta questão, também gostava de te ouvir sobre este aspecto. O Ousada e o Conservatório de Valde Sousa é conhecido pela sua ligação com o ensino articulado. O Ousada, inclusive, a Câmara Municipal de Ousada tem feito algum trabalho nesta área, na vertente musical, e na aproximação que é feita sobretudo aos estabelecimentos e às escolas. Consideras que era importante, e tu como pessoa que estás ligada à área da música, à música, digamos, mais clássica, e tendo em conta que existe até um déficit que é reconhecido por vários agentes e atores do próprio meio, um déficit neste domínio, consideras que é importante haver uma cultura musical mais, de alguma forma, mais assertiva, mais vincada nos próprios estabelecimentos de ensino? Eu acho que o ensino da música é muito importante e acho que o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido tem de continuar e tem de ser melhorado sempre, porque há sempre, porque deve melhorar sempre. O ensino articulado é uma coisa recente em Portugal. Já há muitos anos que existe, mas é uma coisa relativamente recente e por isso há de melhorar, espero eu, e eu acho que o trabalho que se tem feito tem sido muito bom. O teu público, seguramente, que é um público que conhece o teu repertório, digamos. Sentes que é um público que conhece e que tem alguma formação musical, cultural e conhece, inclusive, os compositores que tu acabas por executar. Alguma vez te aconteceu em algum espetáculo tu sentires que de alguma forma as pessoas não estavam de alguma forma sintonizadas com aquilo que estavas a executar? Se isso aconteceu, a culpa foi minha. Eu acho que as pessoas quando vão ouvir música, hum, eu acho que, portanto, uma das funções do intérprete é cativar as pessoas para as pessoas sentirem mais interesse no futuro. Por isso, agora, hum, isso que me perguntou, isso depende muito também enfim, da ocasião em que se toca, do evento em si, não é? Porque os públicos são muito diferentes, não é? Se eu vou tocar, por exemplo, a uma escola, suponhamos, se eu vou tocar a uma escola, as crianças que se calhar, os jovens que se calhar nunca contactaram muito com a música, encararão aquilo de forma diferente, não é? E se calhar também o meu papel também será escolher o repertório de maneira a que seja uma coisa mais cativante e não tocar obra, por exemplo, não me pôr a tocar, fazer música contemporânea, porque as crianças vão ouvir aquilo e aquilo não lhes vai dizer nada seguramente, não é? Muito bem. João, mesmo para finalizar, há aqui uma questão que eu gostava de fazer. Tens algum compositor de eleição? Sim, muitos, sim, sim. Como lhe disse, mas isto à parte do repertório, porque eu podia tocar outro instrumento e ter preferência por outros compositores, mas já que sou pianista, nós temos tanto repertório e repertório dos grandes compositores, que são muitos, e depois também é por fases, já há fases em que eu ouço mais determinada música, fases em que eu tenho vontade de ouvir outra música diferente, mas enfim, são os compositores que toda a gente lhe dirá. O que é que sentes, João? Estamos mesmo na reta final do nosso programa, mas há aqui uma outra questão que eu também gostava de te ouvir. O que é que sentes quando estás em palco e qual foi o concerto que te marcou mais? Que marcou mais, não sei, marcam todos, de alguma forma, marcam todos. E a responsabilidade, apesar de muitas vezes, mediante a situação, nós nos sentirmos mais ou menos preocupados, não é? Porque é uma sala, se calhar, mais importante ou assim, mas a responsabilidade acaba por ser sempre igual, porque o nosso papel é sempre igual. É sempre fazer o nosso melhor, de maneira a não de maneira a ser o mais transparentes possível e fazer aquilo que o compositor nos deixou, da forma mais honesta possível. Por isso a responsabilidade é sempre grande. O que nós sentimos no palco é sempre um misto de sensações, porque tem a ver com a preparação, com aquilo que nós vamos tocar, se é uma obra que já conhecemos bem ou é uma obra mais recente, com o facto de estarmos em forma ou não.
Portanto, há muitas coisas que muitas vezes até incomodam naquele momento, mas mas também é isso que torna a profissão interessante, não é? Porque é sempre tudo imprevisível, nunca sabemos como é que vai ser. João, alguma vez sentiste que há um outro concerto que possa ter corrido menos bem, ou que a tua mensagem, aquilo que tu pretendias fazer, passar para o público, não saiu tão bem como tu gostavas? Sim, é sempre. Raras são, se me perguntar, lembra-se do concerto em que estava, não direi 100% satisfeito, mas que estava extremamente satisfeito? Se calhar foi um ou dois na minha vida. Porque normalmente é sempre uma sensação de, não é decepção, mas nós nunca conseguimos fazer aquilo que nós queremos mesmo, porque a ideia que nós trazemos, a forma como nós, como é que eu lhe hei de a forma como nós premeditamos aquilo que vamos fazer, nós nunca conseguimos corresponder-lhe naquele momento, porque lá está, há esses fatores externos que influenciam sempre na negativa e que fazem sempre, não é? E a própria forma como nós premeditamos a obra nunca chega àquilo que a obra é na realidade, portanto nunca existe essa sensação de plena satisfação. Existe, mas isso é mesmo muito raro, é muito raro, por isso há muitos concertos que não correm de todo da forma como nós gostaríamos, mas isso é normal. Eu sei que tu te preparas afincadamente em cada concerto, porque cada concerto é único, tu preparas-te devidamente. Quanto tempo é que demoras a fazer essa preparação? Depende muito do concerto, depende muito daquilo que tens que executar. Sim, exato. Depende do concerto, depende do repertório, depende se eu já o toco, conforme eu lhe disse, se eu já o toco há mais tempo ou se é uma coisa mais recente. Exato, depende mesmo muito, depende. João, Pode ser, para lhe dar uma ideia, pode ser 2 semanas, pode ser um mês, pode ser mais, às vezes, se for muito em cima da hora, pode às vezes ser uma semana ou menos até, depende muito. tu és ousadense, sentes-te acarinhado pelas pessoas de Lousada? Sim, muito, muito. Sinto que as pessoas, sinto e acho que isso é verdade, acho que as pessoas gostam de mim e eu sinto sempre, sinto-me bem em Lousada, sim, sinto-me acarinhado pelas pessoas, sim. E vais frequentemente a Lousada, é isso? Neste momento não, porque estás a estar em Bruxelas, capital da Bélgica, mas vais frequentemente a Lousada? Não, mas mesmo agora sim, eu estive lá no Natal e tive muito tempo, depois também toquei em Lisboa e depois ainda estive em casa também. Sim, eu vou sempre que posso, quando estou de férias, aí na Páscoa. E é especial tocar em Lousada? Tem surgido convites para tocares em Lousada, João? Não, olha, eu até nem me lembro da última vez que toquei em Lousada. Mas gostavas efetivamente de. Gostava, sim, sim, sim. Mas já não toco em Lousada, há mais de para aí há 8 ou 9 anos. Portanto, fica aqui o desafio, não é? Eu gostava, Gosto sempre, sim, mas quando tocava mais, eu gostava sempre de tocar, claro que sim. João, mesmo para terminar, a última questão. Uh, obviamente que tu tens feito concertos em vários cenários, em vários países, e, em Portugal e no estrangeiro, mas achas que a médio prazo seria possível radicar-te mesmo em Portugal e só trabalhares em Portugal? Sim, sim, eu gostava de viver em Portugal, mas eu também ainda não sei muito bem como é que as coisas se vão desenvolver, porque por exemplo, eu gostava muito de dar aulas, de ensinar, foi sempre algo hum, em que eu senti algum interesse, enfim. Mas eu não sei ainda onde e quando é que vou começar e etc. Mas eu gostava por exemplo, de dar aulas em Portugal, gostava. Voltar ao conservatório, por exemplo, como professor? Não, não, mas isso pode vir a acontecer, mas o que eu gostava para mim não era dar aulas a esses estudantes mais novos, porque isso é um bocado, porque eu acho que não conseguia, por esse motivo só. Dar aulas a estudantes mais crescidos. O nosso tempo chegou ao fim, foi um privilégio ter-te aqui no Novo Canal. Seguramente com outras questões ficaram por perguntar, porque efetivamente o teu currículo, o teu currículo é demasiado extenso e seguramente que haveriam aqui outras questões que mereceriam uma resposta da tua parte. Mas tentei esgotar o tempo que tivemos, eram 30 minutos, tentei esgotar com alguns temas que de alguma forma também nos ajudaste e ajudaste os telespectadores a conhecer um pouco melhor quem é o João Xavier, o percurso que o João Xavier tem feito e os projetos que o João Xavier irá seguramente implementar a curto e médio prazo. João, mais uma vez foi um privilégio, desejo-te os maiores sucessos pessoais e profissionais. Muito obrigado. Eu agradeço-lhe o convite, agradeço-lhe muito o convite.
João, muito obrigado, agradeço-te. Obrigado eu. Obrigado. Muito obrigado. Despeço-me dos telespectadores do Bom Canal. Até à próxima edição do Cultura com Norte. Muito obrigado. Novo Canal. Sempre novo, sempre seu.